Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Luísa, sou professora aqui do Dedicação Delta e hoje a gente vai estudar um tema dentro da matéria de constitucional, dentro do tema de controle de constitucionalidade, que eu achei importante trazer aqui como dica para vocês analisar também um julgado referente a esse tema. Bom, a questão central desse vídeo de hoje e que pode ser uma questão de prova oral. O que é efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade? Para a gente adentrar esse tema, a gente vai começar só relembrando alguns pontos do controle concentrado de constitucionalidade, né? Então, a ADI, a ação direta de inconstitucionalidade, ela tem a característica de ser geral, né? De ter essa característica de abstração, em que não há um caso concreto a ser solucionado pelo tribunal competente. No caso, pensando aqui em normas federais que afrontem a Constituição, a gente pensa que o STF é quem vai julgar essas ações no controle concentrado, em que o pedido é justamente a declaração de inconstitucionalidade de uma norma. Então, não há o caso concreto ali a ser analisado. Bom, essa declaração de inconstitucionalidade de uma norma, ela vai ter, em regra, efeitos erga omnes e retroativos, ou seja, declarada a inconstitucionalidade de uma norma, ela retroage de modo a que se declare que desde o seu nascimento essa norma ela não produziu efeitos, ela não é válida, né? A gente adota a teoria da nulidade dos atos, né, em regra. Em regra eu digo porque pode ser modulados esses efeitos, mas a regra é que se adota a teoria da nulidade, de modo que o ato é nulo, essa norma é nula desde o seu nascimento, atingindo ali o plano de validade. Isso tudo precisa ser falado para que a gente entenda essa questão central da aula de hoje. Então, da teoria da nulidade, atinge o plano de validade da norma, então essa norma ela não produz efeitos desde o seu nascimento. Então, o que seria esse efeito repristinatório? O efeito repristinatório acontece quando a norma que revogou uma lei, né, um ato normativo, ela é declarada inconstitucional. Com essa declaração de inconstitucionalidade, como nós vimos que a norma inconstitucional ela não produziu nenhum efeito, logo ela não produziu o efeito de revogar esta norma. Ou seja, se a norma revogadora ela for declarada inconstitucional, a norma a qual ela revogou, ela voltará à vigência. Esse efeito repristinatório, ele é a regra no sistema brasileiro. E aqui, na Lei 9.868, que é a lei que versa sobre as ações diretas de inconstitucionalidade ou declaratórias de constitucionalidade, o artigo 11 ele versa sobre a concessão ali da medida cautelar, mas que também vai ser aplicado nas sentenças definitivas. Então, a concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior a caso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário. Bom, aqui pode gerar uma certa dúvida com a repristinação da norma, que não é a regra do nosso sistema brasileiro. Bom, eu trouxe aqui então a diferença. Na repristinação, ocorre uma lei revogada, ela volta a viger porque a lei revogadora ela foi revogada por outra. Então, ela tem uma sucessão de leis que acaba por revogar aquela que revogou a anterior e ocorre ali a repristinação daquela primeira norma. Como já previsto na LINDB, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a repristinação ela só pode ocorrer por expressa disposição, né? Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. E o que a gente pode ver aqui? Que na repristinação se trata de revogação. Lá no efeito repristinatório, trata-se de uma declaração de inconstitucionalidade que anula, né, os efeitos daquela lei revogadora, então é como se ela não tivesse produzido nenhum efeito. E por que eu trouxe esse tema, né? Há julgados do STF em razão do efeito repristinatório indesejado. Então, o que é esse efeito repristinatório indesejado? Como esse efeito é automático, digamos assim, né, a regra no ordenamento jurídico brasileiro, quando se declara a inconstitucionalidade de determinada lei, a anterior voltando a viger, às vezes esse efeito ele é indesejado, porque a lei anterior tem algum vício também, e não seria bom para o ordenamento jurídico que ela voltasse à vigência, né?
Então, para que se resolva essa solução, para que se resolva, né, essa questão do efeito repristinatório indesejado, é de entendimento dos tribunais superiores, do STF, que se faça a impugnação por meio de ADI de todo o complexo normativo, ou seja, tanto dessa lei revogadora como das revogadas, a fim de que elas não voltem a viger, se assim prejudicial ali ao nosso ordenamento jurídico. E aqui eu trouxe o julgado do STF, que justamente fala sobre isso. Na DI 4.711, o STF entendeu que a declaração de inconstitucionalidade em abstrato de normas legais, diante do efeito repristinatório que é inerente, né, à regra que a gente acabou de ver, importa a restauração dos preceitos normativos revogados pela lei declarada inconstitucional, de modo que o autor deve impugnar toda a cadeia normativa pertinente. Então, aquele que o legitimado a propor uma DI, ele deve trazer toda a cadeia anterior. Mas qual que é o marco temporal, né? Qual que é o marco em que o agente não é mais obrigado a trazer, né, aquele ato normativo? Então, o Supremo Tribunal Federal exige a impugnação da cadeia de normas revogadoras e revogadas até o advento da Constituição de 1988. Ou seja, não é preciso impugnar normas pré-constitucionais, pré-Constituição de 1988, porque esse controle de constitucionalidade ele é feito das normas a partir da Constituição de 1988. Logo, esse é o marco, né? A entrada em vigor da Constituição é o marco para a impugnação ali, para o complexo normativo que deve ser impugnado. Bom, se essa pergunta cair numa prova oral, a gente tem que conceituar o efeito repristinatório, distingui-lo da repristinação que está ali na LINDB e explicar como que se dá a solução para que não haja o efeito repristinatório indesejado, conforme essa decisão da ADI 4.711 do STF. Essa foi a dica de hoje, espero que tenham gostado, bons estudos e até a próxima!